Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz? Amém. Semana se iniciando, mais uma segunda-feira para a glória de Deus. Estamos de pé, estamos firmes e vamos continuar com o Evangelho de João. Amém? Está quase acabando. Quarta-feira acaba. Que pena. Então, essa imersão que nós tivemos em João, um capítulo por dia, se encerra na quarta-feira. Então vamos aproveitar para ler esses 3 dias e reler todo o capítulo. Ler aí 7 capítulos por dia já vai fazer certinho, 3 dias. Amém? Então hoje vamos para João 19. Curte, comenta, compartilha ao final do vídeo. Faça um esforço para assistir até o final. Não conseguir assistir tudo de uma vez, assiste depois, assiste picado. Mas é importante, às vezes, se a gente não assiste inteiro, a gente perde algum pedacinho que ia virar uma chave em nossa mente do texto. Amém? Então, vamos lá. Jesus é condenado à crucificação, João 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam nele no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando coroa de espinhos e a capa púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus, mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Então Pilatos estava querendo tirar o corpo fora, tirar o dele da reta, né, como diz o ditado, e entregando ao povo. Mas o povo não tinha autoridade, eles não tinham autoridade para crucificar, né? E aí ele, com o ato de lavar as mãos lá, diz que não estava se isentando da culpa, mas não tinha como ele se isentar mais da culpa, né? E, e Pilatos reconhece, mas Pilatos tem medo de salvá-lo e se complicar com César e com o povo, né? E vamos seguindo.
Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas assim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Então, Pilatos, mais uma vez para falar que não foi ele que crucificou, colocou lá na placa, que é Rei dos Judeus. E os judeus falaram: não fala que ele era nosso Deus, nosso rei. Fala que ele se dizia nosso rei. Ele falou: o que foi, se vire. E ninguém queria a culpa, mas Jesus estava seguindo seu propósito. Não era Pilatos o culpado, nem os judeus. Era eu, você e todos eles, porque pelo pecado de todos ele foi à cruz. Então, quando a gente quiser achar um culpado para a crucificação de Jesus, é só ir até o espelho, né? E lá a gente vai achar um dos culpados. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas deles e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida de uma única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Essa parte é muito bonita, né? Muito linda. E quando Jesus fala, né, que os discípulos os abandonaria na cruz, só ficaram elas ali, em João, bem pertinho, vendo de perto o sofrimento do nosso Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então beberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram.
E é uma pena aqui que João não cita, né, a salvação daquele homem que também foi crucificado. Que Jesus, mesmo no seu último ato, no seu sofrimento ali, sofrimento físico, que ele estava prestes a se entregar, né? Ele ainda salva. Ele quer dizer pra gente que não importa o que eu estiver passando, eu dou atenção a vocês. Assim como nós falei no sábado, né? Da mulher do fluxo de sangue. E mesmo o que ele estiver fazendo algo, ele se preocupa conosco e ele vai dar atenção. E naquele momento ali, ele dá salvação para um arrependido. Naquele momento ali não interessava quem ele tinha sido. Interessava que ele estava se arrependendo e indo para o céu. Tendo a chance, o outro teve a mesma chance, o outro é aquele religioso, é igual aquele religioso que fica falando assim, agora você aceita Jesus, né? Depois de tudo que você fez. Nós, humanos, nós somos craques, né, em falar isso, né? Depois de tudo que fez, de ter quebrado tudo no mundo, agora vem falar, Jesus, eu te amo. Sim? E é isso que ele quer, o arrependimento. Acontece que muitas vezes a gente acha que o nosso pecado é menor, que a gente tem o direito de se arrepender, enquanto os outros não. Enquanto aqueles que viveram muito tempo no pecado, ou que aos nossos olhos são grandes pecados, quase que imperdoáveis ou imperdoáveis, a gente não se acha no direito se acha no direito de achar que ele não deveria, né? Que ele não teria mais jeito. E Jesus também não nos perguntou. Ele só falou, você vai mesmo largar seu pecado? Que bom, vem pra cá. Eu jogo no mar do esquecimento. E ali na cruz precisou o Cordeiro para tirar o mundo do pecado. Assim como ele é considerado o segundo Adão, assim como com o primeiro Adão também foi necessário o primeiro sacrifício por conta do pecado. Por conta do pecado entrou-se o primeiro sacrifício na terra. Quando Adão e Eva pecam, e Deus pergunta, Adão, cadê você? E eles já tinham visto que eles estavam nus e se cobriram com folha de figueira. E aí Deus pergunta, onde está você, Adão? Ah, eu me escondi porque eu estava nu. Eu tive medo, né? Vergonha. E aí Deus faz roupas de pele de um animal, ou seja, precisou sacrificar um animal. Precisou de um sacrifício para esconder o pecado de Adão. E agora veio o sacrifício maior para retirar o pecado do mundo. Para perdoar o meu, os seus, nossos pecados. Da costela do Adão, da sua lateral, Deus o feriu na lateral, retirou a costela e fez a sua noiva. E da mesma forma, na crucificação, no último ato de Jesus ali antes de se entregar, ele é ferido na sua costela e é derramado seu sangue na cruz. E ali nasce a igreja, ali nasce a sua noiva. Ali ele está dizendo,
Eis a minha noiva que está na cena, vocês são remidos no meu sangue, e eu voltarei para buscar a minha noiva. Vocês estão livres do pecado, agora com o meu sacrifício, remidos no meu sangue, e vocês agora estão nascendo como minha noiva, como a igreja, e eu voltarei para buscá-los. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém. E era sexta-feira. Logo iria começar o Shabat e não poderia se fazer mais nada. Então José de Arimateia e Pilatos, José de Arimateia, que era discípulo escondido, né? Secretamente, como diz aqui, ele falou: agora eu preciso me revelar. Nicodemos, bora que vai começar o Shabat e a gente precisa fazer isso para já. Não dá mais para a gente se esconder. E naquele momento em que iria ficar mais perigoso, mais complicado para os seguidores de Jesus, porque agora ele não estava mais ali e eles começariam a ser perseguidos, como Jesus já havia dito. Falaram: agora é nosso momento de se revelar. Vamos preparar logo esse corpo que já vai começar o Shabat e não vamos poder continuar. Então eles fizeram isso, eu acredito que em tempo recorde, né? Retiraram o corpo de Jesus, pegaram o corpo, levaram para preparar. E a quantidade de especiarias, óleos ali para preparar o corpo era muito maior do que o comum. E aí eles correm para preparar, porque depois disso não poderia, depois do pôr do sol não poderia continuar a preparação do corpo. Né? Daria início ao Shabat, e eles guardaram o sábado, né, da sexta ao pôr do sol até o pôr do sol de sábado. E aí eles prepararam o corpo de nosso Jesus. Enquanto eles estavam no secreto, agora Jesus precisava deles. E eles mostraram José de Arimateia, que tinha posses, né? Tinha uma liderança, Nicodemos também. E aí eles se assumem seguidores de Cristo. Precisou, eles, acho que durante esse período ali, eles devem ter olhado e falado: agora realmente não resta dúvida que era o nosso Messias, que é o nosso Salvador. Porque imagine a cabeça do judeu, na cabeça dele ali, vendo Jesus na cruz, salvando aquele cara. O mesmo Jesus que curava os enfermos, os doentes, os que haviam precisado dele ali de um milagre, no sábado diversas vezes. E aí eles falavam que no sábado ele não poderia, ele estaria infringindo a lei, e ele estava mostrando que a vida e cada pessoa era muito mais importante do que essas leis. Ele não estava ali para quebrar a lei, né? Ele estava para mostrar que
que nós somos mais importantes para Ele do que a lei. E aí ele fazia esse sábado e ali, os seus últimos momentos, ele salva, resume e fala: seus pecados estão perdoados, cara. Se você está se arrependendo mesmo, hoje mesmo a gente vai se encontrar no paraíso, cara. E aí na cabeça do judeu dá pane, né? Fala assim, cara, para alguns era demais e não tinha como negar, né? Assim, não tem como negar que esse homem é o Messias, ele é filho de Deus. Só que ele estava morrendo. E agora? O homem que ressuscitara mortos agora está morrendo. Está consumado. Amém? Que a gente fique com essa reflexão hoje, com os últimos momentos de Jesus na cruz. Que a gente entenda o preço do nosso pecado, que foi a cruz para ele. E com isso a gente não queira mais viver o pecado. Que com isso a gente consiga vencer o pecado, as tentações. Amém? Que tudo eu posso naquele que me fortalece, é Ele que me fortalece. Então tudo posso suportar com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira. Continue a leitura de João e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração, um forte abraço.